E temos aí pânico na redação dos jornalões. Olha só, tem jornalista aí, principalmente de O Globo, que já não dorme mais, tá? Se bater na porta deles 6 da manhã, eles já vão acordar assim, ó, já preparados para serem algemados e algemadas. Por quê? O Alexandre de Moraes está chegando neles e a investigação aí da Polícia Federal está conseguindo, já tem vários indícios, tá? Falta só a prova cabal para que tenha aí a prisão. A ponto de que a Folha de São Paulo fez um editorial aí nesse sabadão, em que, e outro no domingo, né, mas o de sábado foi mais explícito, em que já diz aí, ó, a jornalistas aí da Globo serão presos, tá? E no caso, eu cito aí os nomes dos dois, Malu Gaspar e Lauro Jardim. Ele está falando mais Thiago, por quê? O que aconteceu? O que disse a Folha? O que fizeram aí Malu Gaspar e Lauro Jardim? Vamos lembrar que teve uma operação aí na terça-feira de carnaval que foi criticada por toda a imprensa. Toda a imprensa, de repente, passou a criticar o Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, ele mantém o inquérito das fake news faz 7 anos e não sei o quê. Mostrei aqui um texto da Vera Magalhães cheio de fake news sobre o Alexandre de Moraes, em que ela realmente fala, esse inquérito aí já mudou de nome várias vezes, não tem sentido, não tem objetos. Não mudou de nome nunca, não. O inquérito foi criado em 2019 pelo Dias Toffoli, porque ministros do STF estavam sofrendo ataques com fake news que estavam gerando ameaças a ministros do STF. O Ministério Público foi acionado e se negou. Então, o Dias Toffoli usou o regimento interno do STF, ele era o presidente da corte, a pedido dos outros ministros, e criou um inquérito. Como o Ministério Público se negou a investigar, ele colocou o Alexandre de Moraes, que tem uma carreira enorme como procurador, de décadas, ele foi procurador em São Paulo, para ser o procurador aí, fazer às vezes o Ministério Público no caso. Ok, a esquerda na época foi contra, achando que isso ia pegar a esquerda. Eu fui a favor, fui o único na época que remei contra a maré e falei, olha, isso vai pegar a extrema-direita. E fiz um vídeo em 2019, um dos primeiros do Plantão Brasil. O Plantão Brasil tinha menos de 10 mil inscritos. Eu falei, olha, quem ataca o Supremo Tribunal Federal são, 1, os bolsonaristas e 2, os lavajatistas. E na época era tudo igual, né? Porque o Sérgio Moro era ministro da Justiça do Bolsonaro na época. Mas eu já dava ali uma diferença entre um e outro, porque eu sabia que eles iam acabar brigando. O que aconteceu? Ok, chegou neles. E aí a imprensa passou a gostar desse inquérito. Quando a imprensa passou a desgostar do Bolsonaro. Isso lá para 2020, tá? Quando começou a pandemia e o Bolsonaro ficou naquilo, a economia, vamos ver a economia, as vidas que se danem. Aí a imprensa ficou contra o Bolsonaro e passou a gostar do inquérito das fake news. Ok, eis que anos e anos mais depois o STF votou por 11-0, unanimidade, que o inquérito tinha que continuar. Em uma votação em que até a Carmen Lúcia falou de ameaças a filhos e filhas dela, o Alexandre de Moraes falou ali, mostrou ameaças também, o próprio Fachin também mostrou. Enfim, 11-0 a votação de que o inquérito era legal e tinha que continuar. Depois, o que aconteceu? Os ataques ali dos bolsonaristas continuam, mas não da mesma maneira. O inquérito foi continuando. Eu cheguei a criticar aqui o fato de que o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, a Sara Giromini, que se autodenomina Sara Winter, não foram ainda denunciadas pelo Ministério Público, então por isso não foram processados e não foram condenados ainda. Eu falei, muita morosidade aí para condenar bandidos, né? Então, estão todos foragidos, só que sem uma condenação. Condena logo, porque tem todas as provas. Ok. Eis que os ataques ao STF com fake news voltaram. E voltaram em dezembro do ano passado, só que não voltaram pelo bolsonarismo. Voltaram pela imprensa, e com fake news mesmo. E a gente viu aqui que eram fake news contra o Alexandre de Moraes, que estavam novamente incitando impeachment de ministros do Supremo e coisas do tipo. Começou um inquérito, então, para ver quem vazou dados de ministros do Supremo para jornalistas. Eu falei aqui, vai pegar Malu Gaspar. Só que eu não estava lembrando do nome do Lauro Jardim, que o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, lembrou. No artigo que ele escreveu para o Brasil 247, ele falou, olha, o Lauro Jardim também vazou. Aí eu fui ver as colunas dele, ele vazou dados da esposa do Alexandre de Moraes, que só dava para conseguir esses dados se quebrasse os sigilos dela. Só que tem uma coisa que eu pensei aqui, que na época eu fiquei assim pensando e tal, mas era um turbilhão de coisas, a gente tá aqui na guerra política, e ok, quando eu li o editorial da Folha, vou te mostrar um trecho do editorial da Folha aqui, vou ler o trecho principal do editorial, que eles insinuam ali que o Alexandre de Moraes vai prender todo mundo. O editorial Moraes não é isento no inquérito sobre violação de sigilo. Estão querendo tirar o Alexandre de Moraes do inquérito.
Aí o texto tem várias aquelas coisas que, olha, a opinião pública está contra o STF porque os ministros, eles não aderem ao código de conduta do Fachin. Vai lá num ponto de ônibus lotado de trabalhadores aí na escala 6x1 e pergunta se a preocupação deles é se os ministros aderem ao código de ética defendido por Fachin e Carmen Lúcia. Vai lá e pergunta se a preocupação deles é que o Alexandre de Moraes está investigando a Rede Globo. Vai lá e pergunta. Inclusive, se você perguntar se eles são a favor de investigar a Rede Globo, acredito que uma porcentagem enorme das pessoas, inclusive dos bolsonaristas que não gostam do Alexandre de Moraes, vão falar que tem que investigar mesmo. Então, o editorial já tem essas mentiras aí. Ok. Aí tem o ponto-chave do editorial, que é um parágrafo em que eles falam o seguinte, que o Alexandre de Moraes é notório em Alexandre de Moraes o ânimo de perseguir e vingar-se de quem possibilitou a divulgação do contrato de 129 milhões entre o escritório de sua esposa e o Banco Master. Que coisa! Agora vem a parte que a imprensa não fez, o jornalismo investigativo não fará e que eu faço aqui para você. Vou te mostrar uma matéria do dia 9 de fevereiro, tá bom? 9 de fevereiro. Essa matéria sai em toda a imprensa. Você provavelmente compartilhou essa matéria. Na época ainda era o Toffoli no inquérito, então a gente ainda acreditava que ia dar em alguma coisa para o pessoal da extrema